início do Big Bang, nos primeiros instantes, matéria e antimatéria, quando se encontravam, se aniquilava e sobrava um pouquinho daqui. Com esse um pouquinho que foi sobrando, o nosso universo material se constituiu, o universo antimaterial vizinho se constituiu. A ciência para aqui. A ciência hoje reconhece a existência de um universo antimaterial vizinho ao nosso, mas não fala de portais e nem, obviamente, fala de que lá existem seres de plasma. Isso quem fala são as mitologias. Essa é uma questão que lá na frente as gerações humanas futuras vão ter que lidar com ela. Por quê? Porque no passado esses seres do universo vizinho aprenderam a resolver essa dificuldade de coexistência entre a antimatéria e a matéria, sem que se autodestruam, quando portais entre os universos foram abertos, só que esses portais foram se fechando devido a um jogo que a ciência não tem ainda como disso falar, mas a gente poderia usar as palavras aqui de entropia para dar uma ideia de desgaste no funcionamento. Estou usando a palavra entropia nesse sentido aqui. No funcionamento dos portais, e os seres de lá agora estão tentando e já conseguiram abrir portais, mas com tecnologia e usando também um outro padrão de tecnologia, eles vêm de lá para cá e conseguem sobreviver estando na matéria. Então a pergunta do Davi é: mas como é que eles fazem isso? Nós não sabemos. Explicar aqui a técnica, Davi, não tem como a gente fazer isso, porque é uma questão científica de alta complexidade e provavelmente um dia isso ainda vai ser sabido por nós humanos. Por algumas etnias do lado de lá, isso já é sabido, tanto que eles usaram isso no passado e continuam a usar. Qual é o detalhe aqui? O detalhe é que nós sabemos muito pouco dessa situação, porque quando você estuda as mitologias germânicas, mitologia eslava, celta, nórdica, fino-ugriana, lá da Europa, quando você estuda as mitologias hindu, chinesa, coreana, japonesa, lá da Ásia, quando você estuda as mitologias aqui do continente americano, seja do América do Norte, Central ou do Sul, todas elas falam algo muito interessante, que seres do além chegavam aqui através de portais. E que por esses portais também chegavam coisas, inclusive voadoras. Só que não era só via portal que coisa voadora chegava na Terra. Outras coisas voadoras chegavam vindo do nosso universo. Mas a pergunta do Davi em relação a isso que vem de lá. Se isso é antimatéria, como é que diabos isso fica existindo aqui? De fato, é uma pergunta a ser feita, e ele a fez muito bem, porque, em tese, o que é que nós sabemos em termos da ciência que os humanos criaram? Que lá, quando isso começou, o Big Bang, né, quando uma sopa de quarks e glu surgiu do nada, e essa sopa, essa pequena singularidade explodiu, foi criado matéria e antimatéria. Mas, como diz o Davi, cada vez que um átomo de matéria se encontrava com de antimatéria, se autodestruíam, ou seja, aquilo era anulado. Ambos os átomos deixavam de existir. E no início do universo, a cada 10 bilhões de cargas de matéria e antimatéria que se encontravam, se anulavam, sobrava um átomo de matéria. Numa outra carga de
bilhões de átomos que se encontravam, sobravam de antimatéria. Ou seja, a ciência humana diz que lá no início do universo, os átomos que hoje constituem o nosso universo, que são esses 200 bilhões de galáxias, cada galáxia com 100, 200, 300, 400 bilhões de estrelas, cada estrela com diversos planetas, satélites, ou seja, tudo isso é formado por átomo. A ciência diz que esses átomos que formam isso é o que sobrou da exclusão mútua que no início do Big Bang, nos primeiros instantes, matéria e antimatéria, quando se encontravam, se aniquilava e sobrava um pouquinho daqui. Com esse um pouquinho que foi sobrando, o nosso universo material se constituiu, o universo antimaterial vizinho se constituiu. A ciência para aqui. A ciência hoje reconhece a existência de um universo antimaterial vizinho ao nosso, mas não fala de portais e nem, obviamente, fala de que lá existem seres de plasma. Isso quem fala são as mitologias. Então, ninguém sabe responder a essa pergunta, Davi. Como é que isso acontece? O que se sabe é que aconteceu e continua acontecendo, porque assim está descrito em inúmeros compêndios, e hoje em dia, ainda que muita coisa exagerada seja ofertada aí como informação falsa ou produzida por inteligência artificial, fake, narrativa falsa, o que diabo for, mas muito de verdade ainda sobra, e os pesquisadores sérios sabem disso, e que mostram que algo de muito estranho vem de lá para cá. Ex-oficiais das forças militares dos Estados Unidos, da OTAN, de países europeus, da Rússia, desde o ano 2000, estou falando do ano 2000 só aqui para a gente ter uma referência, vários ex-oficiais que se aposentaram após 40, 30, 50 anos aí de experiências no século XX, onde essa questão de OVNI, UFO, se fez presente nas páginas da imprensa, ainda com toda a contra-informação. Mas o que é que esses informantes hoje estão dizendo? Que a maioria dos extraterrestres que eles lidaram na época em que eram oficiais disso ou daquilo, eram extraterrestres extrafísicos, ou seja, vindos de uma outra dimensão, não era do nosso universo. Então, caso lhe interesse, Davi, o que mais tem hoje em dia, nos últimos 2 meses, ou nos últimos 1 ano ou 2, são oficiais que a toda semana, a todo mês, tem alguma coisa nova falando disso, de que, de fato, seres de outra dimensão vinham para cá e conseguem ficar aqui. Como o corpo deles, a nave deles, não se destrói novamente? Ninguém sabe. Mas o fato permanece como sendo algo a ser um dia entendido. Como é que seres de lá vêm para cá e conseguem ficar, mas o detalhe, daqui ninguém vai para lá. Ou, pelo menos, é mais difícil. Ainda que figuras como Enoque, Orunmilá, e mesmo 1 ou 2 populações de cidades maias dos séculos 7, 8, 9 da era cristã, simplesmente desapareceram, e uma das hipóteses de explicação, ainda que enigmática, é o fato de que eles entraram num portal que na época funcionava por ali que eu digo América Central. Então, assim, nós, em torno desse assunto de matéria e antimatéria, ainda estamos cercados por mistérios de todos os naipes. Ainda não sabemos a resposta, mas o problema persiste.